na aula de hoje, nós vamos já adiantar aqui que nós vamos trabalhar várias definições de filosofia, tá? Buscando, tá, dentro dessas interpretações, dessas conclusões, dessas construções filosóficas, entender a sua relação com o cristianismo, com a fé cristã, tendo em vista que é uma filosofia na perspectiva cristã. Bom, primeiramente, nós temos que entender que a busca por uma definição de filosofia faz parte do próprio processo filosófico. A filosofia, ela é uma discussão em relação ao conhecimento. Nesse caso, entender o que é filosofia já faz parte do próprio estudo da filosofia, faz parte da prática filosófica. Então é natural que, no decorrer aqui dessa aula, a gente possa aqui acompanhar vários pensadores, vários filósofos, várias construções, vários períodos, e cada um traz uma perspectiva interessante, importante acerca da filosofia. Quero já agradecer Rogério Pacheco, né, que esteve com a gente na semana passada e hoje aí nos acompanha nesse processo de aprendizado. Boa noite, Rogério. Obrigado aí pela sua presença. Bom, vamos lá. Existem várias definições, tá? Tendo em vista que ao longo da tradição filosófica, algumas definições elas se tornaram importantes para alicerçar o conhecimento filosófico e entender o que realmente é filosofia. Por exemplo, eu não posso divagar nas ideias, eu não posso pensar e dizer que filosofia é um disco voador que caminha sobre a humanidade. É uma coisa, a realidade do que é a filosofia. Por isso, é algo incompatível. Bom, continuando, nós podemos então pautar que não é uma ideia de filosofia algo que não tem nenhum sentido. Assim também, quando nós precisamos tomar um certo cuidado de achar que a filosofia é algo que foi estabelecido pelo senso comum. A ideia é comum das pessoas que acabam ouvindo esse pensamento e repassando como uma verdade, como se a filosofia fosse uma área somente para as pessoas intelectuais, como se a filosofia fosse algo sem importância, porque trata de coisas abstratas e nada concreto. Ou outros, também dentro da própria cristandade, pensam que filosofia é uma coisa negativa, ruim, que leva as pessoas a fugir da verdade de Deus. Então, são ideias, são pensamentos que foram construídos, que foram levantados pelo senso comum, mas eles não passam pelo crivo de uma boa reflexão. Então vamos lá. Eu quero destacar algumas definições que fazem parte da tradição filosófica. Eu vou começar aqui com Pitágoras. Isso mesmo, Pitágoras. Ele que criou o nome filosofia. Okay? Já existia filósofos antes de Pitágoras, pensadores que começaram a raciocinar. Posso citar aqui Tales de Mileto, que era antecessor de Pitágoras. O próprio Pitágoras era um discípulo de Tales, só que vai ser Pitágoras que vai criar esse nome. Por quê? Porque Pitágoras, os matemáticos vão lembrar, ele é o mesmo que criou lá o Teorema de Pitágoras. Ele era um matemático, uma pessoa muito habilitada, né, nessas questões. Ele foi estudar no Egito, analisou ali todo o processo ali da construção das pirâmides e ele sistematizou ali a matemática, trazendo, né, grande contributo para a área dos exatos, especial através do Teorema de Pitágoras. Então Pitágoras era um homem muito sábio na antiguidade, né? Realmente ele existiu, tá? Está na história, não é uma lenda, não é um mito, não. Pitágoras existiu, um homem muito sábio, né? E as pessoas chegavam para ele e diziam que ele era sábio, que ele era sábio. E aí Pitágoras ele vai responder a esses comentários com uma certa ironia, né? Mas assim, trazendo uma afirmação, ele dizia assim, ó, eu não sou sábio, mas eu amo
a sabedoria. Então eu não sou sábio, mas eu amo a sabedoria. Então dali surgiu, né, o Pitágoras criou esse nome filosofia, que é amante da sabedoria ou amigo do saber. Então o nome, né, foi criado por Pitágoras e traz esse significado. O que é a filosofia? É o amor ao conhecimento, é o desejo pelo entendimento das coisas. Então é amar o conhecimento, não é simplesmente buscar o conhecimento porque isso vai me proporcionar benefícios ou isso vai me trazer, de repente, uma qualificação melhor, um emprego melhor. Isso está muito pautado na nossa sociedade utilitarista. De tudo que eu adquiro tem que ter uma utilidade. Nesse caso, quando nós falamos sobre a questão da filosofia como o amor à sabedoria, essa paixão pelo conhecimento, ter prazer pelo entendimento, né? Você mesmo que está aí nos acompanhando, então você tem aquele prazer de entender algo mais, compreender, ampliar os horizontes, entender outras coisas. Então, a filosofia, ela estimula o aprendizado. Então, eu acho extremamente importante, né? E olhando dentro da perspectiva cristã, nós temos a concepção que Deus, ele é a fonte de todo saber, de toda ciência, de todo conhecimento. Se Deus é o Senhor, é a fonte de todo esse conhecimento, nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Então, o conhecimento é uma bênção que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, quanto mais nós vamos conhecendo e apreciando o conhecimento, nós estamos apreciando aquele que gerou o conhecimento, que é a fonte de todas as coisas. Existe um equívoco, uma ideia totalmente ultrapassada de que o crente, o cristão, a pessoa que ela é anti-intelectual, que a pessoa é ignorante, que ela não estuda, ou tem-se aquela ideia que ela só estuda a Bíblia e se limita, né, somente ao livro sagrado e não estuda outras áreas. Então, isso é um equívoco. Pelo contrário, nós olharmos dentro de uma perspectiva cristã, olharmos para os homens que Deus levantou ao longo da história da Bíblia. Você pega aí, por exemplo, Moisés no Antigo Testamento. A Bíblia relata que Moisés, ele conheceu todas as faculdades do Egito. Deus levou ele ao Egito e lá Deus instruiu ele intelectualmente, preparou ele na escrita, para que ele pudesse ser o legislador e através das suas habilidades, do seu conhecimento, ele pudesse honrar e servir a Deus. Podemos olhar no Novo Testamento o exemplo de Paulo também, que foi relevante através da sua vida. Paulo era um homem habilitado. Paulo vai no Areópago, ali ele conhecia os filósofos, ele conhecia o pensamento deles, então ele consegue debater de igual para igual com os filósofos. Então, um homem que apreciava o conhecimento, que tinha sim prazer principalmente nas escrituras, mas também apreciava os conhecimentos. Então, amar o conhecimento faz parte da vida cristã, da perspectiva cristã. Nós não podemos rejeitar o conhecimento. Então, a ideia de Pitágoras, de filosofia, como amante, né, ou amigo do conhecimento, então está alinhado, está atrelado à proposta da vida cristã. Bom, nós temos também lá na antiguidade, né, a definição de que a filosofia, ela consiste, segundo Aristóteles, na busca pela causa última de todas as coisas. Então, Aristóteles vai trabalhar a relação da causa e o efeito. Todo efeito, ele tem uma causa, exatamente. O Rogério está citando aqui Daniel, muito importante, tá? Daniel também é um jovem, muito sábio, né? E aquela sabedoria, ela veio dos céus, ela veio de Deus, mas também ela foi conquistada a partir de estudos, de pesquisa, de conhecimento que ele adquiriu entre os homens. Muito bem, a citação de Daniel, a gente poderia aí listar muitos outros também que é relatado nas escrituras.
Para Aristóteles, então, nós temos a questão de que a filosofia ela é a busca da causa última de todas as coisas. Isto é, toda causa tem um efeito. Tá? Nada surge do nada, pelo contrário, tudo tem um propósito. Ok? Eu estou aqui gravando essa live, eu estou aqui com vocês porque tem um propósito. De repente eu estou aqui do nada. Não. Antes de eu estar aqui, eu já tinha me programado, já tinha ali uma causa que me levou a esse efeito. E aquela causa que me levou a esse efeito é um efeito de uma outra causa, que também é um efeito de uma outra causa. Então, se nós formos olhar causa e efeito, nós vamos chegar até a última, no caso, a primeira causa. Que dessa primeira causa deu origem a todas as coisas. Então, onde nós vamos encontrar essa primeira causa, se não em Deus? Deus, ele é a mente que deu efeito a tudo que foi criado. Então, primeiro, Deus criou, e ao criar isso lá na eternidade, ele já tinha uma causa, e essa causa se tornou efeito, a causa gerou efeito, melhor dizendo, e do efeito foram gerando, várias causas que foram gerando outros efeitos. Então, a filosofia, ela consiste em buscar a mente do arquiteto que estabeleceu todas as coisas. Isso é magnífico. Se nós olharmos dentro da perspectiva da maioria das pessoas que fazem filosofia, elas vão buscar a causa do infinito. Elas vão buscar a causa, de repente, numa dialética que nunca termina, mas nós que conhecemos a verdade, nós estamos já à frente, então nós já entendemos que existe uma causa, e essa causa é Deus. Deus estabeleceu. Na filosofia ele é chamado de arquiteto perfeito, ou designer perfeito, que é aquele que arquitetou todas as coisas. Então, na mente de Deus, nós vamos entender a causa última de todas as coisas. Então, a filosofia é buscar a mente de Deus. Tá? Consiste realmente, para nós que temos uma perspectiva cristã, nós não precisamos divagar no raciocínio extremamente humanista que se limita a achar que a vida é só as coisas materiais, ou que as coisas materiais surgiram do nada. Não, nós sabemos que há uma mente, e essa mente estabeleceu todas as coisas, e ao estudar a filosofia, ao buscar esse princípio inicial, nós vamos chegar em Deus, na mente de Deus, na vontade de Deus, e compreender Deus. Bom, os filósofos, os primeiros filósofos, conhecidos como os pré-socráticos, ainda na antiguidade, pessoal, ainda estou abordando aqui na antiguidade, eles defendiam que a filosofia era a busca pela arquê, isto é, o princípio, tudo tem um princípio. Então eles buscavam o quê? O princípio das coisas. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos uma época chamada época da informação. Então nós precisamos adquirir informação, conhecimento, e é um acúmulo. Só que esse conhecimento hoje, ele é comunicado com as pessoas de uma forma muito superficial. Então as pessoas sabem muitas coisas, mas conhecem pouco. Eu imagino Sócrates, Sócrates, se vivesse hoje, ele iria realmente gerar muita revolta nas pessoas. Porque Sócrates, ele era especialista em ironizar as pessoas, questionar as pessoas sobre o conhecimento. Então Sócrates fazia isso com os sofistas, isso lá na Grécia Antiga. Então ele começava a questionar, e os sofistas tinham que reconhecer que eles não conheciam aquilo que eles achavam que conheciam. Então isso o que eu quero dizer. Hoje nós fundamentamos muito conhecimento superficial. Então é criado algumas ideias. Na filosofia, os pré-socráticos vão buscar o quê? O princípio das coisas, ali a raiz daquele conhecimento. Então, se nós olharmos na perspectiva das escrituras, a gente não pode ler os textos e analisar dentro da superficialidade
que a gente pode encontrar numa leitura rasa, mas a gente entende que há um princípio, há uma raiz, né? Então, existem princípios bíblicos que são princípios universais, que estabelecem as verdades, que é a base do conhecimento. É como o conhecimento é uma árvore, o princípio é a raiz dessa árvore. Então, na filosofia, nós vamos buscar o princípio do conhecimento. Isso é muito importante, porque nós não temos que temer a busca pelo saber, pelo conhecimento verdadeiro. Se nós cremos e acreditamos na verdade do Evangelho, na verdade das Escrituras, daquilo que é revelado nas Escrituras, então nós não devemos temer a busca pelo princípio das coisas, porque o princípio das coisas vai trazer luz à realidade e às verdades de Deus. Então é muito importante. A filosofia, ela nos leva a um aprofundamento, ela nos leva realmente a imergirmos, né, e irmos fundo no conhecimento. Isso é maravilhoso, porque a gente vai encontrar a raiz. E ao encontrar a raiz, nós vamos compreender melhor o todo da árvore, a árvore do conhecimento nesse caso. Tá certo? Pessoal, aqui, ainda na Idade Antiga, né, os filósofos falavam sobre a filosofia como um conhecimento despreocupado, né? A busca pelo saber filosófico não é essa busca utilitarista, pautada no conhecimento que vai me trazer um retorno. Isso está muito atrelado, né, hoje na nossa sociedade, pragmática, as coisas têm que ser muito práticas. Tal. E os antigos, eles usavam, né, uma alegoria que é bem interessante sobre as Olimpíadas, né? Então ele dizia que dentro das Olimpíadas, lá do estádio, né, lá na arena, quando havia uma competição, nós tínhamos três classes de pessoas. Três classes. Nós tínhamos uma primeira classe, que era a classe dos ambulantes, aqueles que iriam comercializar. Então eles estavam ali, naquele momento, para lucrar, para ganhar, para tirar uma vantagem, aproveitar aquela oportunidade para tirar uma vantagem para o seu benefício. Então no mundo nós temos, né, fazendo aí uma comparação, as pessoas que elas estão somente interessadas, a vida delas, o foco delas, tá, é a busca por conquistas materiais. Tá? O que eu posso ganhar com isso? Né? E aí já envolve até os relacionamentos, né? Os próprios relacionamentos são relacionamentos, né, pautados naquela troca, né? O que eu dou, né, porque o que você vai me dar. Então, né, eu vou dar isso porque eu quero receber isso de você. Então, são pessoas que têm uma mente pragmática, que busca realmente somente as coisas para si. Bom, no estádio também tem lá os competidores, tá? Tem aqueles que estão ali participando. Então, são essas pessoas que estão ali para a atividade, né? Para realizar ali uma prova, uma competição, ali uma atividade. Então, seriam as pessoas que estão nesse mundo, que elas vivem já a rotina que já foi estabelecida pela sociedade. Então, eles vivem no automático. Então, não param para pensar, não param, né, para refletir, não planejam, não tem tempo para planejar, vão vivendo e as coisas vão acontecendo, as necessidades vão surgindo, as oportunidades vão aparecendo e as pessoas vão fazendo isso mecanicamente. Tudo é mecânico. Tá? Então, as coisas são feitas automáticas. E nós temos uma terceira classe, que aí sim é a classe dos filósofos. Quem são os filósofos dentro dessa alegoria? São aqueles que estão lá no estádio, estão observando, estão analisando, eles estão curtindo o momento. Eles estão curtindo, eles estão apreciando ali as provas, eles estão apreciando a performance ali dos atletas, a capacidade atlética dos atletas.
Então eles estão ali vivendo um momento de prazer. E isso, dentro da concepção também da filosofia, a filosofia é a investigação despreocupada. Diferente da ciência, né, também tem a sua importância, a ciência sempre ela pesquisa com uma finalidade, com um propósito. No caso da filosofia, não. Nós vamos dialogar ideias, de repente, é porque nós temos o prazer de dialogar, de conhecer, de entender, de falar. Tem coisas que nós vamos aprender que não vai ter uma aplicação prática na nossa vida. Não vai mudar a nossa história, não vai mudar as pessoas, mas é o simples prazer de conhecer, de pensar, de refletir, de analisar. Olhando dentro da perspectiva cristã, se nós entendemos as verdades de Deus, nós não precisamos pegar as verdades de Deus e aplicar para a nossa vida para ter um retorno. Só de nós degustarmos as verdades de Deus, o conhecimento de Deus, meditarmos as coisas de Deus, só o fato de nós apreciarmos os atributos de Deus, os planos de Deus, a verdade de Deus, os princípios estabelecidos por Deus, só de nós apreciarmos, nós já estamos sendo alimentados. Isso traz um bem-estar. Então, a filosofia, ela é essa busca prazerosa pelo conhecimento. Não tem essa ansiedade de trazer conhecimento prático. Estamos aqui dialogando, de repente, o que nós estamos aprendendo hoje aqui nessa live, o que nós estamos aqui, de repente, amanhã a gente não vai nem utilizar o que nós estamos aprendendo. Tem alunos que falam assim, professor, o que eu vou usar na minha vida? Talvez nada. Mas é o simples prazer de estarmos aqui e podermos experimentar o conhecimento, experimentar o entendimento das coisas. É isso. Então a filosofia também, ela tem essa perspectiva despreocupada. Pessoal, agora a gente indo para a Idade Média, nós estamos avançando aqui já para o final. Na Idade Média, nós vamos ter aqui a filosofia sendo definida como a serva da teologia. Isso é muito bacana, tá? O período medieval é um período muito interessante para nós estudarmos. Houve vários filósofos, nem todos eram cristãos da Igreja Romana, a maioria era. A gente tem uma tradição muito forte de filósofos cristãos na Idade Média, então é muito interessante a abordagem deles. Tinha uma metodologia própria, porém era filosofia, tem que ser reconhecido. Quem vai estudar filosofia numa faculdade qualquer precisa estudar os filósofos cristãos da Idade Média. Então é muito importante. E o que eles entendiam da filosofia? Que a filosofia era serva da teologia. Que a teologia é a ciência do conhecimento e a filosofia, ela vai alicerçar, ela vai ajudar, ela vai servir para poder levar o conhecimento. E é interessante essa relação, porque na concepção filosófica, dos estudiosos de filosofia, a filosofia ela não traz respostas. A filosofia elucida problemas. Isto é, a filosofia ela levanta perguntas. E aí é que tem a relação ideal com a teologia, porque a teologia é a verdade de Deus, é a ciência de Deus. Então, a filosofia pergunta e a teologia responde. Por isso que os filósofos concluíram que a filosofia ela é a serva da teologia, porque ela abre questões que às vezes estão ali ocultas ou ali estão paradas, né? Então a filosofia abre aquelas questões e a teologia ela vai responder. Essa ideia foi motivadora para eu começar a estudar filosofia. Lembro quando eu fui iniciar na faculdade de filosofia, eu fui incentivado por um amigo cristão, e ele dizia isso, ele dizia, olha, a filosofia é interessante. Eu não entendia muito bem. A filosofia é interessante porque eu já tinha formação teológica, já tinha uma base das doutrinas bíblicas teológicas. Ele falou assim, olha, quando você estuda filosofia, a sua mente abre para você começar a questionar os textos sagrados, questionar no sentido de tentar entender realmente o que o texto está dizendo.
E aí, claro, depois vem a teologia para explicar aquela realidade. Então, isso aconteceu na minha vida, eu posso falar aqui como experiência. Eu tinha já uma formação teológica que era sólida, mas quando eu fiz filosofia, eu pude perceber que o meu conhecimento teológico ampliou assim 2, 3 vezes mais. Por quê? Porque a filosofia ela realmente potencializou essa minha compreensão em relação me fez ter mais curiosidade a enxergar, não da forma como todo mundo estava estabelecendo como verdade, mas me fez assim ter um senso mais crítico. Por isso que a filosofia acaba sendo serva e ela ajuda bastante. E para terminar aqui, obrigado aí quem tem nos acompanhado até aqui, os que vão estar assistindo na sequência aí também. Hoje o meu irmão Walter não pôde participar, mas ele vai estar acompanhando aí, conversou com a gente, então é um prazer, minha filha Emily também, participando, sempre junto aí nesse trabalho. Bom, vamos lá. Terminando, nós temos a definição de Descartes, filósofo René Descartes, filósofo da Idade Moderna, pai do racionalismo, filósofo importante também. Ele dizia que a filosofia ela ajuda a raciocinar bem. A filosofia ela é uma ferramenta para exercitar a mente, a mente para poder raciocinar melhor. Bom, nós não podemos rejeitar, não podemos esquecer de que Deus nos criou, e Deus nos criou com a capacidade de raciocinar. A mente, por mais que o pecado afetou a nossa natureza, mas Deus nos deu ainda uma mente para nós pensarmos, questionarmos, refletirmos. Então, Deus, não somente a mente, Deus deu outras potencialidades no nosso corpo, na nossa vida, para a gente desenvolver. Então, é responsabilidade nossa de, como mordomia cristã, exercermos bem aquilo que Deus nos deu para cuidarmos. Então, a nossa mente, ela precisa ser bem cuidada, Eu tenho já uma vivência no esporte, Antes mesmo da live, eu estava na academia, ali treinando, e é interessante, porque ali na academia a gente treina também, A mente tem um certo... ela acaba tendo um certo benefício, mas principalmente o corpo, a parte muscular, a parte física, ok? Então é importante, ninguém vai questionar a prática de uma academia ou de uma corrida no parque, uma caminhada, uma ginástica. Então isso é importante porque traz benefícios para o corpo. E a filosofia, ela traz benefícios para a mente. Então é importante nós exercermos a mente, o raciocínio, questionarmos, criticarmos, analisarmos, estudarmos o pensamento dos filósofos. Uma leitura filosófica é uma leitura que exige mais a nossa capacidade cognitiva. Então é importante sim ter a prática da filosofia para um raciocínio melhor, exercitar a mente. Então o cristão ele tem que entender que quanto mais habilitado ele estiver mentalmente, ele vai estar mais preparado para servir a Deus. E servir a Deus em várias áreas. Por exemplo, a gente olha, voltando aqui o que o Rogério citou, Daniel, vamos pegar aqui o exemplo de Daniel. Daniel foi agraciado por Deus, mas Daniel tinha uma mente habilitada, capacitada. Ele não era uma pessoa ignorante. Para poder estar ali na Babilônia e ser destaque, ele tinha muitas capacidades, muitos atributos, muitas potencialidades, e aquilo foi visto, aquilo foi manifesto. Então, Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar o mais ignorante, Deus é poderoso, ninguém está questionando o poder de Deus. Mas isso não quer dizer que, porque Deus pode usar qualquer um, que nós não vamos desenvolver. Eu vou falar aqui por mim. Quanto mais eu estou me desenvolvendo, quanto mais eu procuro crescer como pessoa, aumentar as minhas habilidades que Deus
né, já colocou em mim e que eu preciso exercitar para desenvolver, mais Deus vai me capacitar das coisas. Isso é natural, é natural. Negligenciar o exercício racional, atrofiar a mente em prol de achar que Deus vai fazer as coisas através de nós, mesmo que a gente não se preocupe, é um pensamento equivocado. Então, vale a pena. Filosofia, segundo René Descartes, é o exercício da razão, é raciocinar bem.